Pois todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. Isto é universal, ou seja, se aplica no universo, aplica-se no céu, e se aplica na terra. A grande demonstração dessa verdade está em Lúcifer e em Jesus. Lúcifer foi um ser criado por Deus, mas ele buscou a igualdade com Deus, escorregou e caiu. Jesus tinha igualdade com Deus, ele se humilhou até mesmo a morte de cruz, e a Bíblia diz que Deus o exaltou grandemente. Diz em Filipenses 2:9, desta forma, Deus o exaltou sobremaneira. Por que Deus o exaltou? Porque ele se humilhou, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Eu posso prometer a vocês exaltação se vocês se humilharem. Não há nenhuma exceção. Eu tenho uma série de mensagens com este título: O caminho para cima fica embaixo. Quanto mais para baixo você vai, mais você acaba em cima. Não há nenhuma exceção para isto. Mas eu quero falar sobre a humildade como uma condição essencial para uma oração eficaz. E eu quero pegar algumas declarações para provar isto. Vamos começar em Tiago capítulo 4, versículo 10 e mais duas passagens que leremos. Tiago 4:10. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Notem que ele diz humilhem-se, não diz ao Senhor para fazê-lo. É você que faz. Deus é que exalta se você se humilha. E uma passagem muito semelhante em 1 Pedro, capítulo 5, eu e Ruth proclamamos esta antes da mensagem passada. Verso 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus para que Ele em tempo oportuno os exalte. O verso anterior diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, se você vai até Deus em oração com o seu orgulho, Deus estará te resistindo. E adivinha quem empurra com mais força? Você não pode se aproximar de Deus em orgulho. Lá em Salmos diz que o Senhor conhece os orgulhosos de longe, e Ele os mantém longe. Não há acesso a Deus com orgulho. Então, qualquer coisa que nos permite nos humilharmos é uma bênção que não tem preço, mesmo que não seja muito agradável na hora. E uma das formas bíblicas apontadas para nos humilharmos é jejuando. E eu vou mostrar isso direto da Bíblia. Eu quero começar com uma declaração de Davi, uma declaração muito simples, em Salmo 35, versículo 13, onde ele diz, eu humilhava a minha alma com o jejum. Algumas traduções dizem eu afligia a minha alma, mas no original em hebraico é eu humilhava a minha alma. Por que você precisa humilhar a sua alma? Bem, a sua alma é a parte arrogante em você. É a parte autocentrada, é a parte egoísta. Sua alma tem três funções principais: a vontade, o intelecto e as emoções. E ela expressa isso nas seguintes frases: eu quero, eu acho, eu sinto. E Deus diz que o que você quer não é importante, o que você pensa não é importante, o que você sente não é importante. O que é importante é a minha vontade. E se você quer se alinhar à minha vontade, você tem que tratar a sua alma. E uma forma de tratar a sua alma é humilhar a sua alma com o jejum. Minha definição de jejum é se abster de comida para propósitos espirituais. E quando Deus diz, eu quero que vocês se humilhem em uma forma, e de jeito nenhum é a única forma, uma forma, é jejuando. E então lemos a respeito do retorno dos exilados, depois do cativeiro da Babilônia, em Esdras capítulo 8. Esdras recebeu a tarefa de liderar um grupo de exilados da Babilônia até Jerusalém. Era uma jornada de 4 meses. Naqueles dias, e tinham que passar por um território onde havia bandidos, ladrões e inimigos de Israel. E Esdras tinha consigo não apenas mulheres e crianças, como também os mais preciosos vasos do templo para levar de volta. A questão era como ele conseguiria uma passagem segura. E aqui está a solução de Esdras. Vamos ler em Esdras 8, começando do versículo 21. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante nosso Senhor, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Como foi que eles se humilharam? Apregoaram um jejum, veja, era um jejum público para todo o povo de Deus. E então ele vem com esta afirmação bem interessante, porque tive vergonha de pedir ao rei, exército e cavaleiros, para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já havíamos falado com o rei, dizendo a ele, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Vejam, Esdras se colocou em um lugar pelo seu testemunho, no qual ele tinha que provar aquilo que ele havia dito. Ele disse ao rei, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus dos céus, ele nos protege. E então ele recebeu a tarefa de levar aqueles exilados de volta numa situação muito perigosa. E ele diz, eu poderia ter ido ao rei e pedido uma escolta, soldados e cavaleiros. Mas como isso se encaixaria na minha afirmação que Deus protege o seu povo? Frequentemente acontece conosco, testemunhamos e temos que viver do nosso testemunho. E então ele disse, eu não escolhi o caminho carnal, eu não escolhi o caminho do mundo, eu escolhi o caminho espiritual. Buscar a proteção de Deus, não com soldados e cavaleiros, mas jejuando, humilhando-nos diante de Deus, invocando sua proteção. Você lê essa história, mas ele conclui no versículo seguinte, nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele respondeu a nossa oração. E você lê o resto da história, eles passaram em segurança, sem nenhuma perda, nenhum acidente. E em muitas situações, somos confrontados com duas alternativas, tomaremos o caminho carnal, ou tomaremos o caminho espiritual. Sabe, houve um rei terrivelmente mau em Israel, chamado Acabe. Eu não sei se você lembra da história de Acabe, mas ele casou com Jezabel, e ele levou Israel à idolatria e a todo tipo de maldade. E em 1 Reis, capítulo 21,
Elias teve um confronto com Acabe. E ele pronunciou o juízo de Deus sobre ele. Vejamos aqui, Deus disse a ele, verso 21, farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. Todo homem e toda mulher da sua família será destruído. Esse foi o juízo de Deus. E então ele continua dizendo, no verso 25, ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, a sua esposa, o instigava. Então ele foi o rei mais perverso. E Deus anunciou o juízo sobre ele através do profeta Elias. Mas Acabe temeu ao Senhor. Verso 27, tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco seu corpo e jejuou, dormia em panos de saco e andava cabisbaixo. E veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei. Então temos aqui este homem apontado como o rei mais perverso em Israel até aquela época. O juízo de Deus foi pronunciado contra ele e sua família. Mas quando ele se humilhou com o jejum, Deus disse, não trarei o juízo nos seus dias. Ora, se o jejum pôde fazer isto com Acabe, o que poderá fazer a mim e a você como filhos de Deus? Você vê o potencial? E então, na história de Jonas, na sua mensagem para Nínive, vemos como ele entrou na cidade, uma cidade muito perversa, violenta e má, e ele proclamou que em 40 dias a cidade seria destruída. Aquela era uma mensagem de Deus. Como foi que os habitantes de Nínive responderam? Jonatas 3:6. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E ele fez toda a cidade jejuar. Até mesmo os animais jejuaram. E ele diz no verso 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Uma cidade gentia, conhecida por sua maldade, ouviu a mensagem de um profeta uma vez, arrependeu-se, jejuou e lamentou, e Deus poupou a cidade inteira. E Nínive foi poupada do juízo por 100 anos desde aquele tempo. Então, se o jejum trouxe isto a Nínive, o que poderia fazer por nossa nação? O que poderia fazer quando o povo de Deus se humilha, clamando por ele? E então, para evitar o desastre, se lermos o livro de Esther, veremos como um homem chamado Amã conseguiu elaborar o seu plano, era um complô, na qual toda a nação dos judeus, no território do reino da Pérsia, seria destruída. E eu presumo que cada judeu na terra naquela época estava naquele reino porque era constituído de 127 províncias e se estendia da Índia até a Etiópia. E o decreto saiu, mas havia no palácio real uma judia, cuja nacionalidade não era conhecida, Esther, e o seu primo Mordecai mandou uma mensagem para ela e disse, não pense que você escapará diferentemente de cada judeu neste palácio, porque, quem sabe você não está aí para um tempo como este? E Esther lançou um desafio. E ela disse, vai e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada por 3 dias durante dia e noite. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver de morrer, morrerei. Você lê o resto da história, que quando o edito foi proclamado, a situação inteira foi totalmente invertida, e termina com um triunfo para o povo judeu e a preservação da nação judaica. O que foi que mudou a história? Qual foi o ponto de virada? Foi quando o povo de Deus jejuou. Sabe, eu penso que é quase impossível exagerarmos sobre o potencial do jejum para mudar o curso da história. Não é de espantar que Satanás tente manter esta chave fora do alcance do povo de Deus. Ele tem medo disto. Entendem? Aqui está uma chave. E eu estou pondo ela em suas mãos. Você acha que Deus mudou? Será que encontramos uma maneira melhor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então são 7 passos. 4 passos que o povo de Deus tem que dar, 3 passos que Deus dará quando nós dermos os nossos 4. Quais são os 4 passos que temos que dar? Qual é o primeiro? Eu não ouvi vocês. Nos humilharmos. Por quê? Porque o orgulho é uma barreira para a resposta às nossas orações. O próximo é orar. Deus diz, não comece a orar até tratar do seu orgulho. E então ele diz, buscar a minha face. Não significa uma reunião de oração de 8 às 9:30. Isso é orar até experimentar a presença de Deus. E então ele diz, se converter dos seus maus caminhos. E você diz, Deus, mas eu não tenho maus caminhos. E Deus diz, espere até estar em minha presença e você descobrirá. Não diga, Deus, eu não tenho maus caminhos para me arrepender. Provavelmente isso só vai dizer o quão distante você está da face dele. À luz do semblante dele, as coisas ficam diferentes. O que Deus pede de nós? 4 coisas. Nos humilharmos, orar, buscar sua face, se converter dos maus caminhos. Como é que nos humilhamos? Fazendo o quê? Você entendeu a mensagem? Certo, veja, você pode jejuar e ser muito orgulhoso. Jesus disse, não jejue assim. Não é assim que se jejua, é assim que os hipócritas jejuam. Mas ele não disse, é por isso que vocês não jejuarão. Não, ele disse, jejue da maneira certa, não da errada. Então Deus diz, eu faço 3 coisas. Se você faz as 4, eu faço as 3. Eu ouvirei, eu perdoarei os pecados e eu sararei a sua terra. Quantos aqui gostariam de ver a sua terra sarada? Será que Deus já te mostrou um caminho? Será que há um remédio bíblico? Eu creio que há.
E eu creio que Deus nos mostrou na Bíblia o caminho.